No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima diz a César que a relação deles não é aberta. Após flagrar o rapaz conversando com outra mulher em clima suspeito, a vilã não esconde o incômodo e parte para cima dele. Se você pensa que eu sou idiota, está muito enganado. A gente pode ser cúmplice, mas não sou mulher de dividir homem. Dispara, com o rosto colado ao dele. César, sempre cínico, tenta reverter a situação com charme, mas dessa vez a filha de Raquel não cai na lábia do amante. Enquanto isso, Odete evita Walter após uma discussão acalorada. A empresária não atende os telefonemas do namorado e sequer aparece nas reuniões marcadas. Irritado com o silêncio, Walter comenta: "Ela está me boicotando. Essa mulher é um furacão disfarçado de executiva." Na TCA, Freitas sente ciúmes da relação cada vez mais próxima entre Marco Aurélio e Mário Sérgio. Eles vivem trancados naquela sala. "Tem alguma coisa que eu não tô sabendo", desabafa, observando a dupla sorridente, envolvida em planos sigilosos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Solange tem uma crise de hipoglicemia durante um ensaio de moda. Desmaiada no camarim, ela é socorrida por Afonso, que por sorte estava no local para uma reunião. O bilionário a ampara com carinho, chamando uma ambulância. "Você tem que se cuidar, Solange. Isso não é brincadeira", alerta ele, preocupado. Na TCA, Marieta é contratada no lugar de Aldeide, que pediu demissão de forma inesperada. Poliana estranha a mudança repentina e desconfia das reais intenções da irmã ao tentar se tornar sócia do clube de tênis, onde André trabalha como instrutor. Aldeide nunca ligou para esse tipo de coisa. O que ela tá querendo de verdade? Sem saber do destino que o aguarda, Afonso sofre um acidente leve com o carro de aplicativo que chama pelo celular. Ao abrir a porta do veículo, o empresário fica em choque ao ver que os passageiros são justamente Maria de Fátima e César, aos beijos no banco de trás. O impacto do reencontro é imediato, e a tensão entre os três explode dentro do carro. César e Olavo mergulham no mundo dos filmes adultos e causam escândalo com um projeto medieval picante. Após o sucesso temporário do golpe que resultou no roubo do quadro valiosíssimo de Heleninha, César e Olavo decidirão apostar em uma nova empreitada ousada e, para muitos, bizarra: a produção de conteúdo adulto temático para a internet. A ideia surgirá em meio a uma noite regada a bebidas e risadas na cobertura de Olavo, quando os dois comemorarem a venda ilegal da obra de arte e começarem a discutir o que fazer com o dinheiro recém-adquirido. "A gente tem que investir em algo que dá retorno rápido, que nem precisa de muito para começar", dirá Olavo, já folheando um catálogo de equipamentos de filmagem improvisado por um amigo cinegrafista. "Já sei! E se a gente começar a produzir vídeos? Mas não qualquer vídeo. Eu tô falando de uma parada com roteiro, com conceito", empolgará-se César, gesticulando como se dirigisse uma cena no ar. O amante de Maria de Fátima não estará brincando. Com os bolsos cheios de dinheiro e a mente repleta de devaneios cinematográficos, ele passará a arquitetar o que chamará de o primeiro épico pornô da nova geração. E para iniciar com impacto, escolherá como cenário a Idade Média. A ideia será reproduzir um ambiente fictício medieval, com castelos de papelão, tochas de LED e figurinos improvisados que misturam referências de cavaleiros, damas e gladiadores, mesmo que estes pertençam a outra época histórica. A produção será gravada no estúdio improvisado, na garagem de Olavo, onde colchões serão cobertos com tecidos vermelhos e um tapete persa rasgado simulará a suntuosidade de um salão nobre. As atrizes, duas jovens aspirantes a influenciadoras que César terá conhecido em uma festa organizada por Fátima, aparecerão trajadas com espartilhos apertados, saias curtas e botas que nada terão de histórico. Mesmo assim, o diretor novato fará questão de conduzir a gravação como se estivesse diante de um longa-metragem premiado. A história delas duas,
que elas são irmãs, mas não sabem disso porque foram separadas no berço. Uma foi criada por um ferreiro e a outra virou dama de companhia da rainha, narrará César, excitado com a própria invenção. Ah, mano, para com isso. O que importa é que elas se beijem e depois chamem o gladiador. Tá todo mundo esperando por isso, ninguém vai ligar para a história de ferreiro. Retrucará Olavo, rindo alto e segurando uma câmera emprestada. Os bastidores da gravação revelarão não apenas o amadorismo da dupla, mas também o nível de delírio com que ambos levarão o projeto. Enquanto César ensaiará diálogos dramáticos e mandará repetir cenas por causa de falta de emoção no olhar, Olavo se preocupará em colocar uma luz roxa no fundo para dar um clima de taverna. A mistura de gêneros e épocas transformará o vídeo em um verdadeiro festival de bizarrices visuais, e mesmo assim os dois continuarão acreditando que estão criando uma obra revolucionária. Será nesse contexto que Maria de Fátima, em visita ao set, soltará a língua. Vocês estão fazendo isso com o dinheiro do quadro? Vocês dois são uns doentes. Se isso vazar, estamos todos ferrados, dirá, num misto de desprezo e indignação. Mas nem mesmo o alerta da vilã será suficiente para parar a dupla. Pelo contrário, César verá na crítica da amante uma motivação extra para provar que seu projeto tem valor artístico e comercial. Ele chegará a falar em criar uma produtora e lançar uma linha de filmes com diferentes temáticas, como romance viking lésbico, cowgirls justiceiras e até paixões do espaço sideral. Enquanto isso, nos bastidores do crime do quadro, surgirão rumores de que a peça roubada estaria circulando no mercado clandestino de arte em Buenos Aires. Um colecionador anônimo, ao saber da procedência da obra, ameaçará denunciar os envolvidos caso descubra que foi enganado. A tensão aumentará nos bastidores da produção, mas César e Olavo, cegos pelo sucesso do vídeo medieval, que será vazado e viralizará como meme nas redes sociais, ignorarão qualquer ameaça externa. Será nesse momento de fama duvidosa que Walter, o namorado secreto de Odete Reutemann, descobrirá o projeto inusitado da dupla. Em uma madrugada solitária, navegando pela internet em busca de diversão discreta, o empresário dará de cara com a versão pirata do vídeo e reconhecerá a voz de Olavo na narração inicial. Curioso e animado, ele marcará um encontro com os dois e fará uma proposta indecente. Escutem, eu gostei da estética. É tosca, mas tem algo ali. Ousadia. Quero contratar vocês para fazer algo personalizado. Um presente para uma mulher poderosa. Mas tem que ser de bom gosto. Nada de gladiadores fora de contexto, dirá Walter com um sorriso ambíguo no rosto. César enxergará ali uma nova possibilidade de expandir o negócio. Produzir vídeos eróticos sob encomenda para milionários excêntricos. Olavo, por sua vez, já pensará nos lucros. Você paga adiantado? A gente faz uma versão tipo Odete em Paris ou A Senhora e o Mordomo. Vai bombar. Os dois passarão a planejar uma nova fase da produtora, com estúdios melhores, elenco fixo e até um casting aberto na TCA, que será feito às escondidas, claro. Com a ajuda de uma maquiadora freelancer que trabalhará na TCA e topará o extra, eles improvisarão testes de câmera com figurinos luxuosos e luzes difusas, tentando criar algo que classificam como pornô de arte. Enquanto o império pornô de César e Olavo ganha forma, rumores começarão a circular nos bastidores da empresa sobre o paradeiro do quadro de Heleninha. Bartolomeu, desconfiado do comportamento recente de César, começará a segui-lo discretamente e anotará encontros suspeitos com colecionadores e marchands. A tensão se intensificará quando um dos artistas contratados para a decoração do novo estúdio reconhecer a peça original escondida atrás de um biombo e ligar para uma amiga que trabalha no museu da cidade. Isso aí é o quadro da Heleninha. Mas, impossível, ele foi roubado, sussurrará a artista, mandando fotos para a amiga conservadora de arte. Com os holofotes começando a se voltar para o estúdio de conteúdo adulto,
César e Olavo decidirão rebatizar a produtora como Visão Alternativa Filmes e tentarão legalizar parte do lucro para justificar o dinheiro circulando. Inventarão uma fachada de agência de casting teatral experimental e pagarão um contador para simular notas fiscais fictícias de gravações corporativas. A situação, no entanto, sairá do controle quando Odete Roitman, sem saber da relação de Walter com os vídeos, descobrir uma caixa com figurinos, roteiros e pendrives escondida na cobertura do namorado. Furiosa, a megera exigirá explicações. "Walter, o que é isso? Isso aqui é um bordel cinematográfico?" gritará ela, atirando uma peruca loira em cima da mesa de vidro. Walter tentará amenizar a situação. "É uma brincadeira artística, uma homenagem a você. Estou investindo no seu talento escondido." Mas Odete, ultrajada, se afastará do namorado e contratará um detetive para seguir todos os passos de César e Olavo. Ao mesmo tempo, os vídeos começarão a circular em grupos privados de empresários e políticos, gerando uma avalanche de repercussões inesperadas para todos os envolvidos. César, sempre apaixonado pelo glamour do proibido, não perceberá que está sendo monitorado e ainda chamará Fátima para fazer uma ponta como Rainha Cruel em uma nova produção. A filha de Raquel, temendo ser reconhecida, exigirá o dobro do cachê e pedirá que seu rosto seja coberto por uma máscara dourada. A nova produção se chamará Reino dos Prazeres Proibidos e será anunciada como o maior investimento da dupla até então. No entanto, o que César e Olavo não sabem é que alguém muito próximo a eles está prestes a entregar todo o esquema às autoridades, em troca de imunidade. Você acha que a Maria de Fátima e o César devem ir para a cadeia? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Odete suborna Fernanda e oferece R$100 mil para ela terminar com Tiago. A relação entre Tiago e Fernanda viverá um abalo profundo. A jovem estudante de veterinária e filha de Eunice será alvo da fúria elitista e manipuladora de Odete Roitman. Sem o menor pudor, a vilã tomará uma atitude repulsiva, oferecerá dinheiro para que Fernanda se afaste do rapaz. R$100 mil! E não se fala mais nisso, cravará a megera, com seu tom frio e autoritário. A cena provocará um colapso emocional em Fernanda, que sairá da mansão dos Roitman completamente abalada e envergonhada com o que ouviu. Tudo começará de forma aparentemente inofensiva quando Tiago convidar Fernanda para conhecer a família. A estudante hesitará, insegura com a ideia de conhecer os parentes do namorado, principalmente diante da fama que corre sobre Odete e sua postura inflexível com quem não compartilha da mesma classe social. Mas, diante da insistência de Tiago e do carinho que sente por ele, ela acabará cedendo. Eu não quero que você fique desconfortável, mas eu quero muito que minha família te conheça. É importante para mim, dirá o rapaz, acariciando o rosto da namorada. Fernanda, com um sorriso tímido, responderá: Tá bem, eu vou, mas só se você prometer que vai ficar o tempo todo do meu lado. Tiago prometerá e preparará tudo para recebê-la em grande estilo na mansão dos Roitman. No grande dia, Fernanda chegará elegante, mas discreta, com um vestido floral e cabelo preso em um coque simples. Eunice, sua mãe, ajudará na produção, mesmo sem esconder a preocupação. Essas pessoas são perigosas, minha filha. Odete Roitman não é mulher de se enganar, alertará a mãe ao ver a filha pronta para o encontro. Tiago apresentará a namorada de forma afetuosa. Essa é a Fernanda. Ela é filha da dona Eunice, que é casada com o seu Bartolomeu, pai do Ivan. A jovem cumprimentará a todos com educação e visível nervosismo. Odete, do alto da escada, fará uma entrada calculada e teatral, como de costume. Ao descer e observar a moça, ela lançará um olhar clínico e debochado. Veterinária? Repetirá, após Fernanda contar sobre seus estudos. Que simpático! Dirá, com um sorriso venenoso, deixando no ar um tom de menosprezo. Durante o jantar, a conversa entre Fernanda, Heleninha e Cecília fluirá razoavelmente bem.
A estudante tentará se integrar, comentando sobre os casos que atendeu na clínica escola, e Heleninha, num raro momento de leveza, se divertirá com a história de um bezerro que tomou banho de piscina. Mas Odete ficará apenas observando, silenciosa e atenta, como uma serpente à espreita. Em dado momento, Fernanda pedirá licença para ir ao banheiro. Tiago prontamente indicará o caminho. É ali no final do corredor. Se precisar de ajuda, me chama, dirá, sorrindo. A jovem sairá, e Odete fingirá que está indo até a cozinha buscar um copo d'água. Cecília ainda comentará: "Desde quando você pega água sozinha, Odete?" Mas a vilã se limitará a dizer: "Não posso eu mesma servir um copo d'água para mim? Que absurdo!" Antes de desaparecer pelo mesmo corredor. Sozinha com Fernanda, a vilã não perderá tempo. Fechará discretamente a porta do lavabo e se apoiará no batente, encostando os braços. "Desculpa a invasão, meu bem, mas vim atrás de você para a gente conversar com um pouco mais de privacidade." Começará. Fernanda ficará surpresa e desconfiada. "Sobre o quê?" perguntará, franzindo a testa. Odete lançará o primeiro golpe. "O que exatamente você quer com o Tiago?" Fernanda reagirá. Eu não quero nada, dona Odete. Eu gosto dele. A gente está se conhecendo." Mas Odete não se contentará com a resposta. "Gosta dele? Tem certeza disso? Porque eu fui atrás da sua vidinha, sabe? E descobri umas coisas. Parece que você andou envolvida com outro rapaz recentemente. Um tal de André, não é?" Fernanda se espantará. "Como a senhora sabe disso?" questionará, sentindo o sangue gelar. "Eu sei de muitas coisas. E mais importante do que o que eu sei, é o que eu quero. E eu quero distância entre você e meu neto", afirmará Odete, deixando claro que não vai tolerar a presença da jovem em sua família. A megera fará então a proposta indecente. "Olha, vamos parar com essa conversa fiada. Eu te dou logo um dinheiro, uns 50 mil. Você pega, sai da vida do Tiago e pronto. Cada um segue seu caminho." Fernanda ficará boquiaberta. "A senhora está me oferecendo dinheiro?" perguntará. Odete, irritada com a hesitação da moça, aumentará o valor sem piscar. "Tá bom, 100 mil. 100 mil reais em espécie, se você der o fora da vida do meu neto. E não se fala mais nisso." A estudante ficará paralisada, sem saber como reagir. "Eu não acredito. Isso é absurdo. Isso é nojento", dirá ela, com lágrimas começando a brotar nos olhos. Mas Odete manterá a pose, indiferente ao sofrimento que provoca. "Nojento seria eu deixar o Tiago se envolver com uma moça que não tem futuro, que vive de sonhos e romantismo barato. Eu estou sendo prática, Fernanda. Estou te dando uma saída. Aceita, e você ganha tempo, dinheiro e dignidade." Com o coração partido e a autoestima destruída, Fernanda recuará. "A senhora me perdoe, mas eu não sou esse tipo de mulher. Eu não aceito. E eu nunca mais volto aqui", dirá ela, contendo o choro e saindo com passos rápidos. Quando reaparecer na sala, todos perceberão o olhar perdido, o tremor nas mãos e o semblante desfeito. Tiago se levantará, preocupado. "Aconteceu alguma coisa?" perguntará. Fernanda mentirá. "Minha mãe, ela me ligou. Tá precisando de mim." Tiago insistirá em acompanhá-la até o carro, mas Fernanda recusará. "Não precisa. Eu vou sozinha." Cortará, deixando o namorado intrigado. Ao sair, ela conterá o choro até cruzar o portão. Lá fora, ao acionar o carro, as lágrimas cairão como enxurrada. "Eu me sinto um lixo. Um lixo." Dirá para si mesma, encostando a cabeça no volante. Enquanto isso, Odete retornará à sala como se nada tivesse acontecido. "Onde está a mocinha?" perguntará com fingida inocência. "Foi embora?" continuará, disfarçando a satisfação com uma expressão preocupada. Tiago responderá já incomodado. "Ela disse que a mãe precisava dela." "Achei estranho." A vilã dará de ombros. "Essas moças vivem nervosas hoje em dia." Nos dias seguintes,
Fernanda se afastará de Tiago. Não responderá às mensagens, nem atenderá suas ligações. Eunice estranhará o silêncio da filha e insistirá para saber o que aconteceu. Nada, mãe. Eu só percebi que a gente é de mundos muito diferentes, responderá, tentando esconder a humilhação. Mas ao trancar-se no quarto, Fernanda será tomada por um choro silencioso e desesperado, abraçada ao próprio travesseiro, se sentindo usada, invadida e ofendida. Tiago, por sua vez, ficará inconformado. Procurará Fernanda na faculdade, nos lugares que costumavam frequentar, até decidir bater à porta da casa da jovem. Eunice o atenderá e desconversará. Ela não está, mas... Eu acho que vocês precisam conversar sim. Seja o que for, resolvam entre vocês. A Fernanda não é de fugir de conversa. Não era... Enquanto isso, Odete dará prosseguimento aos seus planos, agindo como se tivesse feito apenas mais um ajuste necessário à sua agenda de controle absoluto. No entanto, o ressentimento de Fernanda, a frustração de Tiago e os olhares desconfiados de outros membros da família começarão a minar a aparência de estabilidade que a matriarca tanto deseja manter. Mas Odete está longe de imaginar que sua proposta obscena pode gerar consequências inesperadas. E Fernanda, ferida mas íntegra, começará a repensar não apenas seu relacionamento com Tiago, mas também o que fará com o segredo sórdido que carrega. Afinal, guardar calada uma tentativa de suborno pode proteger Tiago. Mas será que ela conseguirá viver com isso? Ivan ficará estarrecido ao descobrir que foi traído por quem mais confiava. Luciano, seu braço direito e fiel escudeiro na empresa. A revelação virá em um momento delicado da vida do executivo, quando ele já estará enfrentando uma tempestade emocional por conta da separação de Heleninha, das chantagens de Odete Reutemann e da pressão no trabalho. O abalo será grande, mas Ivan encontrará forças para transformar a dor da traição em arma, decidindo arquitetar um plano de vingança contra a vilã da trama. A essa altura da novela, Ivan já terá decidido romper de vez com Heleninha após meses de crise no casamento. Ele não conseguirá mais conviver com os surtos da esposa, as manipulações da sogra e o fardo emocional de tentar sustentar uma relação que há muito deixara de lhe fazer bem. O reencontro com Raquel reacenderá uma paixão adormecida, e os dois se permitirão viver momentos de afeto, cumplicidade e desejo longe das garras de Odete. Contudo, a empresária não aceitará a separação da filha sem reagir. Fria e calculista, Odete entrará com um processo judicial contra Ivan, acusando-o de quebra de contrato matrimonial. No divórcio, alegará infidelidade e exigirá uma indenização milionária. Como prova, apresentará fotos comprometedoras de Ivan com Raquel em um evento beneficente, em que os dois trocam olhares cúmplices e caminham de mãos dadas. Ivan ficará indignado com a ousadia da sogra e começará a se perguntar quem teria feito aquelas fotos. O clima entre ele e Raquel mudará após a revelação das imagens. Embora a cozinheira entenda a gravidade da situação, ela começará a desconfiar de todos ao redor, inclusive do próprio Luciano, que demonstrará um comportamento estranho desde o escândalo. Dias depois, a verdade virá à tona de forma inesperada. Luciano chegará em casa com o semblante pesado e olhar baixo. Ao ver o colega arrumando as malas e dobrando suas roupas com rapidez, Ivan estranhará a situação e perguntará o que está acontecendo. E eu também não vou poder continuar trabalhando com você. Hoje mesmo vou passar no RH, dirá Luciano, cabisbaixo, tentando evitar encarar o amigo nos olhos. Ivan, confuso e alarmado, se aproximará devagar. Que isso? Você está chateado comigo? Eu fiz alguma coisa, Luciano? Perguntará o executivo, com um tom de preocupação genuína. O assistente, sem conseguir conter a emoção, deixará as roupas de lado, se sentará na beira da cama e encarará Ivan com lágrimas nos olhos. Muito pelo contrário. É que eu não mereço a sua amizade. Fui eu que fiz as fotos de você com a Raquel e entreguei para Dona Odete, confessará.
Ivan levará a mão à cabeça. Pasmo. Você fez isso? Por quê? Indagará, incrédulo. Luciano explicará que sua avó estava gravemente doente, que ele precisava de dinheiro para pagar um tratamento caríssimo e que Odete lhe ofereceu uma quantia generosa em troca daquelas imagens. Eu aceitei porque estava desesperado, mas nunca mais dormi em paz desde então, revelará o rapaz com a voz trêmula. Ivan, ainda abalado com a notícia, respirará fundo. E por que está me contando isso agora? Perguntará com um fio de desconfiança. Porque eu não aguentava mais viver assim. E tem mais, a dona Odete me procurou de novo. Ela quer que eu continue te vigiando, investigando você e a Raquel, revelará Luciano, agora decidido a se libertar da culpa que o consumia. A resposta de Ivan será surpreendente. Em vez de explodir, o executivo enxergará ali uma oportunidade única de virar o jogo. Com um semblante sério e uma calma estratégica, ele se levantará e dirá: "Tá tudo bem, Luciano. Foi bom você ter me contado. Vamos fazer o seguinte. Você vai dizer para Odete que topa o esquema. E aí a gente faz ao contrário. Você me traz as informações dela." Luciano ficará surpreso com o perdão de Ivan, mas aceitará a proposta, determinado a se redimir. A partir desse momento, o assistente passará a ser um espião infiltrado na teia de manipulações de Odete Reutemann. Nos bastidores, Luciano fingirá que continua a serviço da vilã, mantendo encontros discretos com a megera, levando relatórios falsos e fotografias que não revelam nada de comprometedor. Enquanto isso, Ivan usará essas oportunidades para mapear os próximos passos da sogra, rastrear os contatos dela na imprensa e entender os interesses escusos por trás do processo judicial movido contra ele. Em paralelo, Raquel também começará a desconfiar de que a guerra com Odete está longe de acabar. Ao saber da chantagem envolvendo as fotos, ela alertará Ivan de que a vilã deve estar armando algo ainda maior. A empresária, afinal, nunca dá um passo em falso sem planejar os próximos 10. Luciano, cada vez mais enojado com as ordens de Odete, começará a gravar suas conversas com ela escondido, guardando os áudios em um pendrive. Numa das conversas mais reveladoras, Odete deixará escapar que pretende sabotar o restaurante de Raquel para acabar de vez com a reputação da rival e obrigar Ivan a voltar para Heleninha como forma de limpar a própria imagem. Esse namoro dos dois é um escândalo. Uma mulher que vende quentinhas? Meu genro se deitando com uma copeira? Eu não vou permitir, dirá a vilã, com seu tom arrogante habitual, sem perceber que estava sendo gravada. Com esse novo material em mãos, Ivan reunirá um arsenal de provas para contra-atacar no momento certo. E não se contentará apenas com isso. Incentivará Raquel a seguir com seu projeto de expansão da Paladar, mesmo diante das ameaças. A cozinheira, por sua vez, verá no gesto do amado não apenas um ato de resistência, mas também uma demonstração de parceria verdadeira. Enquanto isso, Luciano manterá uma rotina dupla. Para os olhos da TCA e de Odete, continuará sendo o funcionário leal e dedicado, sempre pronto para relatar as últimas fofocas de Ivan e Raquel. As coisas ficarão ainda mais tensas quando Odete exigir que Luciano plante provas falsas contra Ivan para afundá-lo de vez na empresa. Eu quero um escândalo. Você vai dizer que ele desviou verba da campanha de marketing. Tenho certeza de que a diretoria vai destituí-lo, ordenará friamente. Luciano hesitará, mas acabará aceitando apenas para manter o disfarce. Ao relatar o plano para Ivan, os dois começarão a arquitetar uma estratégia para virar a armadilha contra a própria Odete. Se ela quer guerra, vai ter guerra, prometerá Ivan, determinado a expor todos os podres da sogra para o conselho da TCA e, se preciso, para a imprensa. O público verá uma verdadeira batalha de inteligência e manipulação em que cada passo de Odete será monitorado por Ivan com a ajuda do traidor arrependido Luciano, que buscará com cada atitude recuperar a confiança do homem que um dia considerou seu melhor amigo.
Odete, cada vez mais obcecada em destruir Raquel e manter Ivan sob seu domínio, intensificará suas exigências sobre Luciano. A vilã, certa de que o rapaz continua sob seu controle, começará a revelar segredos que guardava até mesmo de Heleninha. Em um encontro reservado no escritório luxuoso da TCA, ela falará com desdém sobre o passado de Raquel, mencionando um suposto envolvimento da cozinheira com um antigo escândalo financeiro em Foz do Iguaçu, uma mentira inventada para sujar sua imagem. Você vai descobrir tudo, Luciano. Quero um relatório completo da movimentação da Raquel, das contas dela, dos contatos. Essa mulher vai cair. E quando ela cair, o Ivan volta para a minha filha com a cabeça baixa, dirá Odete com um olhar cruel. Luciano gravará tudo e levará para Ivan, que escutará os áudios em silêncio, com os punhos cerrados. O executivo começará a montar um dossiê com as gravações, fotos e documentos, não apenas para se defender judicialmente, mas para expor publicamente a verdadeira face de Odete Reutemann, a mulher que manipula vidas como peças de xadrez. Raquel, por sua vez, se manterá firme. Mesmo sabendo que está sendo perseguida, se recusará a recuar. Ela enfrentará humilhações, terá sua vida vasculhada por jornalistas, será seguida por detetives contratados por Odete e verá parte de seus contratos com fornecedores serem misteriosamente cancelados. Ainda assim, continuará à frente do restaurante e incentivará Ivan a não desistir. Se ela pensa que vai me ver de avental no chão chorando, está muito enganada. Eu não sou do tipo que se quebra. Eu sou do tipo que se reinventa, dirá de frente para o espelho, enquanto se arruma para mais um dia de batalha. O reencontro entre Afonso e Solange será marcado por uma mistura explosiva de nostalgia, desejo reprimido e frustração acumulada. Depois de tantas reviravoltas, distanciamentos e mágoas, os dois mocinhos voltarão a se cruzar de forma inesperada, no ambiente vibrante e caótico de uma boate carioca. Será em meio à luz estroboscópica, música alta e copos de bebida que Afonso, visivelmente abatido, encontrará Solange, a mulher que ainda habita um espaço íntimo e silencioso dentro de si, mesmo após tantas tentativas de apagá-la da memória. Àquela altura da trama, Afonso estará vivendo um casamento de aparências com Maria de Fátima, marcado por desconfianças, manipulações e frieza emocional. A relação, que nasceu da ambição da vilã e da ingenuidade do rapaz, estará corroída por traições silenciosas e insatisfações acumuladas. Fátima, cínica como sempre, manterá a fachada de esposa dedicada, mas dedicará grande parte de seu tempo a projetos próprios, eventos sociais e investidas para controlar os bens da família Reutemann. Solange, por outro lado, viverá uma fase de retomada pessoal. Após tantas decepções, inclusive com Afonso, ela terá investido na carreira como jornalista e assumido o desejo de ser mãe por produção independente. Terá frequentado clínicas de fertilização, consultado catálogos de doadores e até iniciado o processo burocrático para realizar a inseminação. O desejo de ser mãe sem depender de um parceiro será um ato de resistência e autonomia, mas seu coração ainda guardará resquícios de um amor mal resolvido. A reaproximação dos dois começará de forma sutil. Em uma festa promovida por colegas da Tomorrow, os olhares se cruzarão de forma quase involuntária. Afonso, após uma briga intensa com Fátima por causa de ciúmes e cobranças excessivas, acabará se refugiando no álcool. O triatleta, sempre tão contido e comedido, beberá além da conta. Solange notará seu estado e, contrariando seu próprio orgulho, decidirá se aproximar para oferecer ajuda. "Quer que eu te deixe primeiro? Por mim não tem problema", dirá ela ao ver o ex-namorado cambaleante na calçada, recusando-se a aceitar carona de outros convidados. "Na minha casa? Não! É que eu tô num estado que... eu não tô legal, sabe? Será que a gente não toma um café na sua casa? Assim que eu melhorar, eu vou para casa", responderá ele, visivelmente confuso,
mas com um olhar que ainda carrega carinho. Solange, relutante, aceitará levá-lo para seu apartamento. No caminho, o silêncio entre os dois será carregado de lembranças não ditas. Já em casa, ela preparará um café forte, tentando manter distância emocional, mas Afonso não demorará a romper o protocolo. Quando a gente estava junto, a gente dançava mais do que bebia. Você pensa nisso? Eu penso, dirá ele, em tom quase infantil, enquanto observa Solange movimentar-se pela cozinha. Ela, tentando fugir da tensão, devolverá. Se fosse fácil assim, será que não é fácil? E a gente que complicou tudo? Questionará ele, aproximando-se mais. Que saudade, Solange! O beijo será inevitável. Um gesto rápido, impulsivo, mas carregado de desejo reprimido. E na sequência, virá o abraço, o toque, os risos embriagados e o tropeço no sofá. A câmera da novela cortará para o dia seguinte, mostrando o casal dormindo juntos na cama da jornalista. O sol atravessando a cortina marcará o início do caos emocional. Afonso despertará sobressaltado. O cabelo bagunçado, a roupa jogada no chão e a expressão de pânico no rosto. Eu só lembro da gente no carro, balbuciará, tentando recapitular os eventos. Você só lembra até aí? Questionará Solange, sem olhar diretamente para ele. Eu não sei o que estava passando pela minha cabeça Mas você já tá ótimo, já pode ir para sua casa tranquilo. Calma, também não é assim. Nós dois, a gente estava bem além da conta. Acontece também, quer dizer, eu sou casado. Não deveria ter acontecido, mas só não pode acontecer de novo, dirá o herdeiro dos Reutemann, tentando racionalizar o que sente. Claro que não. Quem disse que eu quero te ver de novo? Melhor você correr, disparará Solange antes de virar as costas, claramente abalada. A partir daí, a novela entrará em uma espiral de emoções contidas. Solange tentará fingir que nada aconteceu. Se jogará no trabalho e desistirá temporariamente do plano de inseminação. No entanto, algumas semanas depois, ela começará a sentir enjoos matinais, sensibilidade exagerada e alterações de humor. Desconfiada, fará um teste de farmácia. O resultado positivo a deixará em choque. Ela marcará uma consulta com o ginecologista, onde ouvirá a bomba. Não está apenas grávida, mas à espera de gêmeos. Solange, seus exames são claros, os níveis hormonais estão bem elevados. Vamos fazer um ultrassom para confirmar, mas tudo indica que você está esperando 2 bebês, dirá o médico, sorrindo. A jornalista ficará em choque. A primeira reação será negar. Tentará lembrar se havia realizado qualquer procedimento clínico, mas logo entenderá que a única possibilidade plausível era a noite com Afonso. O peso da responsabilidade virá como um furacão, misturado à dúvida sobre como lidar com essa nova realidade. Enquanto isso, Afonso viverá um verdadeiro inferno emocional. Mesmo sem lembrar dos detalhes da noite, ele carregará a culpa por ter traído Maria de Fátima. Para piorar, a vilã passará a agir de maneira ainda mais controladora, instalando rastreadores no celular do marido e sugerindo que ele abandone suas atividades como triatleta para dedicar-se à imagem da família em eventos beneficentes. Afonso, querido, você sumiu na noite da festa e não me respondeu nenhuma ligação. Isso não vai mais se repetir, está me ouvindo? Dirá ela, com voz doce e ameaçadora. Ele apenas balançará a cabeça, engolindo a culpa. Afonso evitará cruzar os olhares com Solange, mas o destino tratará de aproximá-los novamente quando ela, após muitas dúvidas, decidir contar sobre a gravidez. Afonso, eu preciso falar com você. É sério, dirá ela ao encontrá-lo no estacionamento da empresa. O que foi? Você parece nervosa? Eu tô grávida. E os filhos são seus. O silêncio será sepulcral. Afonso sentirá as pernas falharem. A notícia o desestabilizará por completo. Ele tentará dizer algo, mas Solange o cortará. Não estou te pedindo nada. Nem presença, nem dinheiro.
Eu só achei que você tinha o direito de saber. A notícia da gravidez de Solange ecoará como um trovão na mente de Afonso. O rapaz, ainda atordoado, pedirá alguns dias para processar tudo, mas no fundo estará em pânico. Sem saber como contar a verdade a Maria de Fátima, ele começará a se afastar emocionalmente da esposa, o que despertará a fúria da vilã. Fátima notará as ausências, as respostas monossilábicas, o olhar perdido do marido. Tentará seduzi-lo, convencê-lo de que estão vivendo uma fase nova do casamento, mas a resistência de Afonso aumentará a cada tentativa, até que num dia qualquer, ela ouvirá uma conversa de Solange. Não quero que ele sinta obrigação nenhuma. Eu vou criar meus filhos sozinha se for preciso, mas a verdade é que ele é o pai. E agora não tem mais como fugir disso. A expressão de Fátima endurecerá. O sangue subirá ao rosto e mais tarde, ao confrontar Afonso, ela despejará sua ira. Então é isso? Eu estava certa o tempo todo? Você me traiu com aquela sonsa ruiva? Com aquela fracassada? Gritará, atirando uma jarra de vidro contra a parede. Afonso tentará se explicar. Dirá que foi um erro, que estava bêbado, que não lembra dos detalhes. Mas Fátima não ouvirá. Ela o ameaçará com o divórcio, com a partilha dos bens, com escândalos públicos, com humilhações na imprensa. Você não sabe com quem se meteu, Afonso. Eu sou Maria de Fátima. Você vai se arrepender de ter me subestimado. Sussurrará ela em tom gélido. O clima na mansão dos Reutemann ficará insustentável. Odete perceberá que o filho anda inquieto e convocará uma conversa formal. A matriarca tentará arrancar dele a verdade, mas Afonso não abrirá o jogo. Odete, desconfiada, moverá seus próprios pauzinhos e mandará investigar Solange discretamente. Poucos dias depois, uma de suas informantes a procurará com uma revelação explosiva. Senhora, a jornalista Solange é a mãe dos filhos de Afonso. Está grávida de gêmeos. Enquanto isso, Solange enfrentará os desafios da gestação sozinha. Passará mal em uma reunião da Tomorrow, será socorrida por Sardinha e terá que se afastar temporariamente da empresa. Afonso, mesmo proibido por Fátima de manter contato, visitará Solange em segredo no hospital, onde será confrontado. Você não pode ficar no meio do caminho, Afonso. Ou você assume, ou me deixa em paz de uma vez. Eu quero estar presente. Quero acompanhar tudo. Só preciso de tempo para resolver as coisas com a Fátima. Eu juro, prometerá ele, segurando a mão da ruiva com delicadeza. Com câncer, Afonso depende de irmão morto em virada inédita. Uma reviravolta chocante e emocional está prestes a estremecer. Afonso, até então símbolo de vitalidade, coragem e resistência, será surpreendido com um diagnóstico devastador: leucemia mieloide aguda. A doença, que acomete as células tronco da medula óssea, responsáveis pela produção de glóbulos brancos, surgirá em um momento crucial de sua trajetória, exigindo resiliência, fé e, acima de tudo, sacrifícios. O que ninguém espera é que a chance real de salvação virá de alguém que, segundo a própria família, estaria morto há anos: Leonardo, o filho oculto de Odete Reutemann. O público acompanhará um momento íntimo e profundamente humano entre Afonso e Solange. Após sentir uma série de sintomas preocupantes, como fadiga intensa, febres recorrentes e manchas roxas pelo corpo, o atleta procurará ajuda médica e será surpreendido com o diagnóstico. Em uma conversa reservada, já abalado pelas informações, Afonso decidirá revelar a verdade à mulher que mais ama. Solange, a gente sempre se prometeu que não haveria segredos entre nós, né? Pois então, eu tô com leucemia. Não sei como nem porquê, só sei que aconteceu, confessará ele, com a voz embargada e os olhos marejados. Solange, inicialmente em estado de choque, reagirá com força. Ela se recusará a aceitar o diagnóstico como uma sentença de morte. Isso tem tratamento, Afonso. Vai ter cura, sim. Vai ter cura, afirmará,
abraçando-o com força. O oncologista responsável pelo caso explicará os próximos passos do tratamento. Afonso terá que passar por sessões de quimioterapia para controlar a produção anormal das células cancerígenas e, se possível, submeter-se a um transplante de medula óssea, o que poderá ser sua única chance de remissão completa. É aí que a busca por um doador compatível se tornará central na narrativa. O médico será claro. As maiores chances de compatibilidade geralmente estão dentro da própria família, principalmente entre irmãos de sangue. Movido pela esperança e apoiado por Solange, Afonso iniciará a procura. Pedirá que Heleninha, sua meia-irmã por parte de mãe, se submeta aos testes de histocompatibilidade. Além dela, outras possíveis parentes da família Heitmann também serão convidadas a colaborar. No entanto, o resultado dos exames será desanimador. Nenhuma delas será compatível. As chances de encontrar um doador fora da família biológica serão mínimas, e o tempo estará contra eles. Nesse cenário tenso, onde cada segundo poderá fazer diferença entre a vida e a morte, uma figura insuspeita surgirá como um trunfo escondido no baralho. Odete Reutemann, conhecida por sua frieza e desprezo até mesmo pelos próprios filhos, tomará uma atitude que deixará todos ao seu redor em estado de choque. A empresária, após descobrir os exames de Afonso e a urgência do transplante, sairá às escondidas de sua mansão e viajará até uma propriedade isolada no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, encontra-se Leonardo, o filho que ela declarou publicamente como morto há 14 anos, após um suposto acidente de carro. O público, que já conhecia a existência de Leonardo por meio de insinuações e cenas veladas, finalmente verá o jovem em cena. O rapaz, com traços de autismo e algumas limitações cognitivas, será mostrado em um estado de fragilidade, mas cercado de cuidados médicos e conforto. Odete sempre o manteve afastado da sociedade, não por amor ou compaixão, mas por vergonha e conveniência. Para ela, a existência de um filho defeituoso seria um obstáculo em sua trajetória de poder e controle. Mesmo relutante, ela ordenará que os médicos da propriedade façam os exames de compatibilidade genética entre Leonardo e Afonso, sem dar maiores explicações. É só um procedimento. Eu pago vocês para obedecer, não para perguntar, dirá, com o olhar gélido. Dias depois, o resultado chegará. E será bombástico. Leonardo é 100% compatível com Afonso. A melhor chance que ele tem de sobreviver está nesse transplante, informará o hematologista com firmeza. A revelação cairá como uma bomba sobre Odete, que se verá diante de um dilema ético e emocional. Manter o segredo que sustentou por mais de uma década ou assumir publicamente que mentiu sobre a morte do próprio filho. Internamente, Odete travará uma batalha intensa. Ser forçada a expor Leonardo significará ruir com a imagem de perfeição e poder que construiu ao longo dos anos. Afinal, se Leonardo está vivo, por que foi escondido? Por que ela enganou toda a família? Por que privou o jovem do convívio social e da própria identidade? Além disso, a revelação poderá colocar em risco sua reputação nos negócios, principalmente diante dos olhares vigilantes de rivais como Raquel, Marco Aurélio e outros empresários da elite carioca. Odete perceberá que, pela primeira vez, está sendo encurralada por uma situação que nem todo seu dinheiro ou influência poderá controlar. A decisão de autorizar ou não o transplante, portanto, não será apenas médica, será também moral, política e pessoal. Enquanto isso, Celina tentará entender o que se passa. Notará o comportamento estranho de Odete, seus sumiços repentinos e o nervosismo crescente. Afonso, por sua vez, começará a se preparar psicologicamente para enfrentar o tratamento, sem saber da existência de Leonardo. Passará a rever toda sua trajetória, refletirá sobre as escolhas da família
e se aproximará ainda mais de Celina, que servirá como um pilar emocional nesse momento sombrio. Será justamente em uma conversa com Celina que ele desabafará. Você acredita que a vida é só acaso, tia? Porque se for, então por que tanta gente ruim vive tanto e tanta gente boa morre cedo? Perguntará ele, com os olhos marejados. Celina o confortará com um abraço silencioso. Paralelamente, o clima dentro da TCA será de tensão crescente. Marco Aurélio começará a perceber movimentações estranhas de Odete e tentará se aproveitar disso para desestabilizá-la. Já Maria de Fátima, desconfiada de que há algo valioso escondido, começará a bisbilhotar os arquivos de Odete e poderá, sem querer, descobrir a existência de Leonardo. A situação atingirá o ápice quando Leonardo, sob os cuidados de uma enfermeira, for conduzido a um hospital de alto padrão para fazer novos exames preparatórios. Odete exigirá sigilo absoluto e ameaçará a equipe médica para evitar qualquer vazamento de informação. Mas, como em toda boa novela, nada ficará oculto por muito tempo. Um funcionário do hospital reconhecerá Leonardo de antigas fotos publicadas antes do suposto acidente e entrará em contato com a imprensa. Nesse momento, a tensão se tornará insuportável. A possibilidade de um escândalo público colocará todos os personagens em rota de colisão. Afonso, ainda sem saber da verdade, ficará cada vez mais debilitado. O tratamento quimioterápico começará a cobrar seu preço, provocando náuseas, queda de cabelo e um cansaço avassalador. Mesmo assim, ele se manterá firme. Enquanto isso, Leonardo começará a se agitar emocionalmente, sentindo que algo está mudando em sua rotina protegida. O jovem, apesar das limitações, perceberá que há algo importante acontecendo e começará a repetir frases como: "Eu tenho irmão! Eu tenho irmão!" A enfermeira, tocada pela inocência e a sensibilidade do rapaz, passará a questionar as ordens rígidas de Odete. Com todos esses elementos em jogo, o drama médico, o segredo familiar, a tensão política e a rivalidade entre os personagens, a trama ganhará um novo fôlego rumo à sua reta final, entregando ao público uma das mais impactantes viradas da novela.